A gente tá comendo pizza aqui, gente, e gravando ao mesmo tempo, tá tudo certo. Comam pizza também. Eu Paula cito... tá me citando, Ai, gente. viu só? É megalha o quê? Seja você uma pessoa interessante, professor. Seja. Oi, pessoal, estamos no nosso segundo Matando Aula. Eu queria começar agradecendo muito vocês por todos os likes e pelos comentários. E um monte de gente me contatou e deu várias dicas. E a gente espera muito que esse vídeo seja melhor que o outro e que a gente fique melhor, né, Paola? É nossa responsabilidade agora. Faremos o possível. Então, eu tô aqui com a Paola. Queria agradecer muito você por estar aqui hoje com a gente. A Paola, ela trabalha comigo no Singularidades e a gente já trabalhou em outros lugares juntos. É uma pessoa que eu gosto e tenho muita admiração. Ai, é mútuo. E ela é doutora em linguística. Conta um pouquinho para eles de quem você é, Paola. Então, eu sou a Paola. Eu tenho, como a Antonieta falou, tenho doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu foco de pesquisa sempre foi interação de sala de aula. E agora, mais recentemente, eu tenho me dedicado a pensar interação de sala de aula e formação de professores em contextos bilíngues. Joia. Então, a gente selecionou 3 daquelas perguntas que vocês nos enviaram. E elas têm o mesmo foco. E o programa de hoje, então, vai focar em formação de professores. A primeira pergunta que a gente selecionou, ela é da Luana Bamarim. E ela fala o seguinte, e é uma pergunta, Paula, que eu sempre ouço, que é: sou professora de inglês e quero entrar nessa área. Por onde você acha melhor começar? Tá tudo bem? A gente tá achando engraçado. Tá parecendo aqueles desenhos de história de terror. Acho que essa é uma pergunta bem comum, né? Que eu ouço bastante. E que também, gente, não tem uma única resposta, não tem o melhor jeito. Eu acho que há possíveis caminhos e a ideia é que a gente converse sobre isso e que vocês aí consigam pensar nas melhores formas para vocês e conversa com a gente, interage, conta pra gente, né? O que funcionou para vocês, quem já fez essa mudança, que era professor de inglês e de repente se tornou professor de uma escola bilíngue, qual que foi o seu caminho? Acho que é legal essa conversa. O que você acha, Paola? Eu acho que antes de pensar num tipo de formação no sentido assim de um certificado ou um diploma, eu acho interessante pensar nas possibilidades, assim, quais são os saberes que são necessários. Acho um caminho importante. Para atuar nessa área, né? Porque de nada vale um diploma se eu não sei exatamente assim as especificidades desse contexto. Sim. Eu, particularmente, nos últimos tempos, eu tenho pensado muito sobre uma das especificidades, né? E até eu me lembro de uma fala tua que eu gostei muito e até eu cito... Paula tá me citando, Ai, gente. viu só? É megalha o quê? Mas então, então que tu fala assim que a língua pela língua a gente consegue no curso de idiomas, né? Não Sim. precisaria de educação bilíngue. Então, a importância dessa competência intercultural, né? E eu acho assim muito pensar então como que eu vou desenvolver, como que eu vou me desenvolver para então desenvolver os meus alunos? Acho que sim, eu sou uma grande defensora disso. Eu acho que talvez aí esteja algo que é do mais precioso da educação bilíngue, que é a possibilidade da gente formar um sujeito que é mais interessante para o mundo e que tenha um olhar mais generoso para as diferenças. E aqui generoso, a gente não está falando de bondade, mas de um sujeito que entenda que as diferenças foram historicamente, discursivamente produzidas e que com isso ele consiga, na verdade, fazer uma desconstrução do que já está naturalizado. Então, eu acho isso muito importante para o professor que quer atuar nessa área, que ele tenha desenvolvido a sua própria sensibilidade intercultural ou competência intercultural. Fico pensando também que a gente não pode esquecer, e aí isso está no próprio cerne da educação bilíngue, que é um professor que vai trabalhar com um foco que ele é sempre duplo, né? É quase um olho no pulo, um olho no gato, que é a língua
e a construção de conhecimento em áreas diversas. Então, para isso, ele precisa ser alguém que entenda dessa área que ele está trabalhando, e não basta só entender do fenômeno que pertence a essa área, mas ele precisa entender das didáticas relacionadas a essa área. Então, a grosso modo, eu vou falar sobre fotossíntese. É bem bom que eu saiba o que é fotossíntese. Ajuda a gente, né? Saber o que é fotossíntese, se é disso que eu vou falar. E é bem importante que, para além do entendimento que eu tenho do fenômeno, que de fato eu conheça estratégias, metodologias e as didáticas relacionadas às ciências. Exato. Então eu vou ter que pensar como é que eu ensino fotossíntese. E a gente não pode esquecer, né? Agora vou falar um pouco da lei, né? Que pelo menos aqui em São Paulo esse professor ele precisa ser pedagogo, né? E, então é bom fazer pedagogia. E não só porque está na lei, né? Porque eu acho que é um curso que se for bem aproveitado, né, gente? Se for algo que, de fato, você se dedica, você sai com um entendimento amplo do desenvolvimento da criança e de componentes curriculares específicos. Alfabetização, que é uma coisa super importante, biletramento. Não é só para falar inglês, é isso que a gente precisa entender. Mas vamos para a segunda pergunta? Vamos. E aqui a gente tem uma pergunta da Marjorie. Eu adoro a Marjorie, um beijo pra você, Marjorie. Ela pergunta o seguinte: quais as formações que um bom profissional em educação bilíngue deve ter? Acho que é uma pergunta diferente. Vamos agora imaginar que você já está trabalhando com educação bilíngue. Já passou a transição, ou você já começou daí. O que você acha? Eu vou falar, a gente sempre tende a puxar o assado pra nossa brasa, né? No Rio Grande do Sul é assim, aqui eu acho que é a sardinha que fala, não sei. Mas a gente gosta do assado, embora eu seja vegetariana. Vai lá. Um dos conhecimentos que eu tenho falado, e a gente tem conversado muito sobre isso, que normalmente é desprezado, eu acho que tem a ver com a questão dos arranjos interacionais. Então, como que eu organizo os meus alunos em sala de aula de um modo em que eles vão interagir uns com os outros para construir conhecimento. Eu não gosto de falar assim, centrado no aluno, porque parece meio que um jargão que, assim, usado e perde o sentido. Mas, assim, como que eu vou propor tarefas pedagógicas que façam com que os alunos sejam autores daquele conhecimento construído, né? E, assim, como que eu tenho, por exemplo, no caso de escola, que muitas vezes a gente tem turmas de 30, às vezes 35 alunos, como que eu organizo os alunos interacionalmente de um modo que não fique uma palestra minha, né? E que eles tenham a oportunidade de produzir. E acho que isso é para qualquer professor, né? Para qualquer Paola? professor. E daí eu também gosto sempre de falar que esse professor ele tem que investir no seu próprio desenvolvimento, né? No seu próprio desenvolvimento cultural. Eu acho que é tão importante um professor que conheça o mundo, que tenha um olhar para as belezas mesmo do mundo, para a arte, para a cultura. Então a gente, como profissional, muitas vezes a gente faz tantos cursos que estão centrados no pedagógico, simplesmente, e no fazer ali diário com o aluno, que é super importante, mas eu acho que a gente também tem que investir na gente, né, como sujeito, para que a gente possa trazer para a sala recortes interessantes, narrativas que tragam outras representações de mundo, e para isso a gente precisa ter acesso a elas. Seja você uma pessoa interessante, professor. Seja. E aí vamos para a nossa última pergunta, que é a pergunta da Adriana, e ela pergunta o seguinte: a formação em educação bilíngue no Brasil permite trabalhar e atuar fora do país? Acho que depende do país. Depende do país, né? Qual país é esse? O que esse país pede, né, como pré-requisito para que você seja professor? E é importante a gente lembrar que isso varia de país para país. E depende para ensinar onde, né? No país, porque assim, é um contexto de escola de idiomas, é um contexto de... é uma escola internacional. Claro. E aí as escolas internacionais às vezes pedem alguns certificados desses currículos que elas implementam, né? Sim. Então, eu acho que depende do tipo de atuação que tu vai ter e depende também do país. Sim. Então, acho que a dica
né? Sexo existe, é olhar para esse país e o que esse país pede, que tipo de escola você quer trabalhar. É uma escola pública, é uma escola privada? Eu acho que tudo isso faz diferença. Mas mais importante do que qualquer pré-requisito formal, e é algo que ninguém tira da gente, é o conhecimento que a gente tem e a possibilidade que a gente tem de fazer leituras desse contexto e do que de fato ali funciona e o que não funciona. Então eu acho que o principal é você de fato ter conhecimentos que te permitam transitar por contextos diversos. Isso tem tudo a ver com o que a Paola disse de sensibilidade intercultural, né, Paola? Acho que sim. Então a gente vai inaugurar hoje a nossa sessão de dicas. Vários de vocês nos deram essa pista que podia ser uma coisa legal. Eu queria, Paola, que você contasse pra gente uma referência que pode ter a ver com a nossa conversa, para você, professor, educador, entender melhor da onde a Paola vem, do que ela fala quando ela menciona a importância da interação. Uma coisa legal que você tem visto por aí, que pode ampliar o repertório do professor, já que a gente falou disso hoje também. Conta pra gente, Paola. Tá. Sobre interação de sala de aula, eu vou recomendar 2 leituras. Uma delas pode ser basicamente qualquer texto da Joan Kelly Hall, que é uma pesquisadora da Penn State. E agora uma dica mais ampla, porque você, professor, por favor, também tenha uma vida legal. Conta pra gente. Tem um projeto aqui em São Paulo que chama Cidade Invertida, que é um grupo de fotógrafos que então dá oficinas de fotografia para as pessoas. E eles saem batendo fotos de São Paulo, né? Então, com focos em arquitetura e tudo mais. Então, é uma exposição. O produto final foi feito com aquelas máquinas que chama pinhole. Não sei se vocês sabem, são umas máquinas artesanais. Então, pelo que eu entendi, a oficina deles era assim, construir as máquinas e aí usar as máquinas. E aí fica a dica de um projeto que eu acho muito bacana, que eu sou louca para fazer, multidisciplinar, física, inglês e artes. Opa, isso é bacana mesmo. Construção dessas máquinas artesanais e aí trabalhar com física o conceito da imagem e captação de imagem e em artes, né, enquadramento. Que legal. E, enfim, e aí produzir na escola uma exposição. É um projeto que eu sou louca para fazer. Gente, Mas, contrata então, a Paola que ela vai fazer esse projeto na sua escola. A dica era para ser mais breve, Paola, Desculpa, mas acho que pessoal. vai dar certo. Então, obrigada, pessoal, obrigada. Segue a gente, compartilha, dá o seu like, escreve comentários, manda mais perguntas, porque isso também dá uma animada pra gente continuar fazendo. Beijo. Tchau, tchau.